você aplauda o Senhor em nome de Jesus. Posso estar aqui também? Amém. 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 Abre comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo de número 14. Glória a Deus. A partir do verso de número 22. Evangelho de Jesus, Glória a Deus. escrito por Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. A leitura será um pouco longa, mas nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 33. A epígrafe, o título nos diz: Jesus anda por cima do mar, ou em outras traduções, Jesus caminha por cima das águas. Diz assim Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, seguindo para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Uma palavra muito conhecida. Muito conhecida. Mas Deus tem coisas que Ele quer nos ensinar, coisas novas, e tem coisas que Deus quer nos lembrar, porque na correria da vida tem coisas que a gente esquece e Deus precisa nos lembrar. Enquanto a irmã Raina cantava esse louvor, eu lembro que um dia eu estava assistindo um podcast, uma entrevista com a Ana Paula Valadão do Diante do Trono, e ela estava falando sobre esse hino que foi cantado, Me Amo. E ela disse assim que depois que eles compuseram o hino, eles começaram a cantar, e o hino fez muito sucesso. Uma pessoa chegou para ela e falou assim: você não acha, Ana Paula, que esse hino seria um pouco repetitivo, que ele repete me ama, muitas vezes? Ela falou assim: não, eu não acho. Mas eu acho que esse hino devia ter uns 40 minutos só repetindo isso. Sabe por quê? Porque as situações da vida tentam dizer que nós somos derrotados, que Deus não nos ama, que Deus nos esqueceu, e precisa ter uma voz, que seja através de uma pregação, seja através do louvor, para nos lembrar que Ele me ama, que Ele me ama, que Ele me ama, que Ele me ama, que Ele me ama e que Ele me ama. Porque o mundo quer nos fazer esquecer, mas Deus quer nos lembrar que Ele ama as nossas vidas. E através de palavras conhecidas como essa, Deus vai nos fazer lembrar de algumas coisas. E esse texto de Mateus capítulo 14, o Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 14, ele começa falando, logo no primeiro verso, sobre um fato muito triste. Jesus, ele perde um dos seus familiares. Ele perde o seu primo, João Batista. Às vezes quando a gente fala de João Batista, a gente pensa só no profeta, no homem com
autoridade espiritual tremenda, que andava ali com uma roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos com mel silvestre, um cara cheio de autoridade e de poder. Só que além de ser tudo isso, e ele de fato era, ele era, como o próprio Jesus disse, dos nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista, o maior dos profetas, um cara tremendo. Além de ser tudo isso, ele também era primo de Jesus, ele era familiar de Jesus. Eles tinham uma proximidade, eram separados só por 6 meses de idade, eram quase na mesma época, fazendo aniversário próximo, e eles tinham uma convivência. E Jesus, quando ouve a notícia de que seu primo falece, ele se lamenta pelo profeta que o mundo perdeu, pelo grande referencial como homem de Deus que o Evangelho estava perdendo, mas ele também se lamenta pelo primo que havia descido da sepultura e que ele amava tanto. E naquele momento Jesus fica muito triste. Jesus começa a se entristecer. Então ele chega para os seus discípulos, junto aos discípulos, e fala assim: vamos para algum lugar deserto, vamos para algum lugar onde a gente possa ficar sozinho, porque esse momento de tristeza, eu não estou a fim de conversar com ninguém, eu não estou a fim de ficar conversando, ficar falando, eu ficar um pouco sozinho, eu quero pensar, eu quero poder falar com Deus, eu quero poder ficar ali com o meu pai, eu quero ficar um pouco mais tranquilo, mais reservado. E Jesus então convida os discípulos para esse momento reservado. E aí, quando ele entra, os discípulos no bar, eles começam a ir para outro lugar, e quando eles chegam ali, a multidão vê Jesus, a multidão contando que Jesus estava ali, e eles falam assim: opa, Jesus está aqui, vamos ao encontro dele. E a multidão começa a se ajuntar perto de Jesus e perto dos discípulos. Os historiadores nos dizem que os discípulos, a princípio, tentam afastar a multidão, e falam assim: olha, não se aproxima não, Jesus não está num dia legal, olha, a vida dele não está muito boa hoje. Só que Jesus manda eles pararem e deixa a multidão chegar, e começa a se achegar, e uma grande multidão se junta. E Jesus então olha para aquela multidão e vê naquela multidão pessoas que estavam sofrendo. Havia ali pessoas enfermas, havia ali pessoas com problemas na vida familiar, havia ali pessoas com a porta do emprego fechada, havia pessoas encarceradas espiritualmente que precisavam de libertação. E diz o escritor bíblico que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, ele pega a sua dor, ele pega o seu problema, ele pega a sua causa, coloca a dobradinha dentro do bolso e começa a olhar para o problema das pessoas que estavam ao redor dele. E ele esquece um pouquinho da própria causa e começa a ser um agente de milagres que Deus chamou ele para ser. Ele começa a lembrar do ministério, do porquê ele estava ali. Ele não estava ali apenas para se lamentar por causa do seu problema, mas ele estava ali para fazer uma grande obra. E assim é na minha, assim é na sua vida. Nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias as coisas dão certo, nem todos os dias dá sol, tá feliz, nem todos os dias tudo corre perfeitamente. Tem dias que estamos tristes, tem dia que a gente briga em casa, tem dia que a enfermidade bate, o corpo está doendo, tem dia que a prova financeira aperta, tem dia que acontece algum problema. Mas mesmo nesses dias, quando você se lembra do porquê Deus te chamou, do porquê você está aqui, mesmo quando você está num dia difícil, quando você para de olhar para o seu próprio problema, para a sua própria dor, para a sua própria limitação, e olha para aquele que te escolheu, que te chamou, você consegue mesmo nesses momentos, ainda assim, ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. A gente não é um canal de bênção só quando tudo vai bem. A gente é um canal de bênção mesmo quando as coisas não estão andando como a gente gostaria. Porque mesmo nesses momentos, Deus ainda usa as nossas vidas. Você consegue me ajudar a pregar olhando para um irmão à sua direita, à sua esquerda, um irmão, uma irmã do seu lado, falando assim: Deus te usa, mesmo nos dias maus, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio dos dias difíceis, Deus te usa. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi outro dia. Um homem estava pregando e ele contava um testemunho assim: que ele tinha uma conta para pagar, e a conta vencia naquele dia, e aí ele não tinha o dinheiro. Ele começa a orar, e de repente recebe uma mensagem do irmão, fala assim para ele,
incomodou aqui, e eu estou fazendo um depósito na sua conta, desse valor. Recebe aí, não sei porquê, mas Deus está mandando. Aí ele ficou feliz, pegou lá o celular, olhou, o dinheiro estava na conta, ele ficou alegre, falou, vou pagar minha conta. Aí quando ele foi pagar, tocava lá o leitor de código de barra do boleto, não pagava, tentou preencher, não pagava de jeito nenhum, e a conta vencia naquele dia, e ele começa a ficar nervoso, o dinheiro está aqui na conta, eu não consigo pagar, já era de tarde, expediente bancário acabando. Aí ele falou, quer saber, eu vou lá no banco, que lá o caixa me ajudar, vai dar um jeito. Aí ele vai lá no banco, pega um ônibus, sai correndo, chega lá no banco, entra no banco. Quando ele entra lá e conta para o caixa o que aconteceu, mostra o boleto. O caixa pega e fala assim, pode resolver aqui para o senhor. E aí não estava conseguindo, aquela dificuldade. E aí o caixa disse, é muito difícil, a gente está com problema, né? E eu também estou com um problema. E começou a contar para ele um problema que aquele moço do caixa está passando no casamento. E começou a contar para ele, está passando por esse problema, por essa situação, e a prova está assim, está assim, está assim. E o cara começou a chorar na frente do moço. Aí ele pegou e falou, calma aí, vamos lá para o fundo, vou orar por você. Aí ele foi lá para o fundo, orou pelo moço, orou pela vida daquele caixa do banco, ela voltou. Quando ele acabou de orar, o cara sentou lá, vamos tentar de novo. Tentou, pagou. Aí ele falou, que mistério é esse? Passou, foi embora. 1 mês depois, 2 meses depois, ele vai para uma igreja. Quando ele entra na igreja, quem estava pregando? O moço do carro. Aí aquele moço contando, falou assim, olha, ele não viu, era uma igreja grande. O senhor outro dia estava com um problema, e era um problema tão sério, eu estava até pensando em tirar a minha vida. E aí de repente no final do dia, apareceu um moço lá, estava tudo certo com a conta dele, mas Deus não permitiu que ele pagasse, para mandar ele até lá. E quando ele chegou lá, ele orou por mim, e a alegria voltou ao meu coração. E o Senhor lá, e aí ele entendeu que a conta que não estava pagando, que a prova que ele estava passando, é porque ele tinha que ir até lá para ser canal de bênção na vida de alguém. Às vezes, querido, Deus manda a gente para o hospital para a gente ser canal de bênção na vida de alguém, coloca a gente dentro de uma empresa para ser canal de bênção na vida de alguém, muda a gente de casa, coloca num quintal atribulado para a gente ser canal de bênção na vida de alguém. Eu não sei qual é o propósito, mas você, mesmo no meio da luta, vai ser canal de bênção na vida de Deus. Vou voltar para o texto. Aí Jesus Cristo, a multidão se junta. Jesus mostra o seguinte, uma compaixão, e fala, não vou despedir eles assim. E Jesus começa a pregar. E vai pregando, o culto se prolonga, vai chegando à noite. E a multidão começa a ficar com fome. E os discípulos falam assim, Jesus, despede a multidão porque eles vão para não comprar comida para si. Ele fala, não, nós vamos dar de comer para eles. E nesse momento acontece um milagre que nós conhecemos como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus multiplica ali a comida, todo mundo come, a multidão é alimentada, sobra ali para os cestos, os discípulos recolhem. E aí, a multidão começa a se dispersar, começa a ir embora. Mas era uma grande multidão, não foi todo mundo embora na mesma hora. Parece que acaba o culto aqui. Tem um grupo que vai embora rápido, mas tem alguns que a gente tem que apagar a luz. Porque eles vão ficando. Quando tem café, eles vão ficando. E foi assim com Jesus. Só que Jesus falou assim para os discípulos: entrem vocês em barco e passem para outra banda, passem para outra margem. Ele falou: Jesus, não, acabou ainda tem gente aqui, enquanto todo mundo não for embora, o nosso nome falou: passem vocês para outra margem, e eu vou ficar aqui para poder despedir a multidão, para encerrar os caminhos. E aí, quando a gente entende o contexto aqui da palavra, não no Evangelho de Mateus não diz, mas nos outros evangelhos diz que aquela multidão, depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles começam a conversar entre eles e dizer assim: esse cara é a solução para todos os nossos problemas. Porque se o cara tem condição de multiplicar pães e peixes e dar comida para todo mundo, ninguém mais vai passar fome, ninguém mais vai ter problema. Ele vai multiplicar, então vai todo mundo comer, e se ele multiplicar mais, a gente pode vender pão e peixe e ficar rico. E eles começam a falar: esse cara tem que ser eleito o presidente aqui de Israel. Vamos derrubar o governo romano, vamos colocar ele como
viesse, ele, Jesus, falaria não, mas os discípulos iriam ficar balançados, porque o homem gosta de poder. Então o que Jesus faz? Antes da proposta chegar, eu vou despedir os discípulos, deixa eles irem embora, porque se a coisa crescer aqui, eu domino. E os discípulos não vão poder interferir, não vão nem ficar balançados com as coisas. Foi livramento. Jesus fala para eles entrarem no barco e eles vão. E os discípulos entram no barco e tinham que atravessar um percurso de 12 quilômetros. 12 quilômetros. Nada muito longo, tranquilo. Aliás, eu corri quase isso hoje de manhã no parque. Perto, tranquilo. Corri 10. Quase. Eles entram no barco e vão. E Jesus fica. Eles atravessam 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6, talvez um pouquinho mais para frente. Começa um grande vento e uma grande tempestade. E a tempestade começa a soprar muito forte, as ondas se levantam e começam a sacudir o barco de um lado para o outro. E o barco deles era um barco pequeno, então a intensidade do vento e das águas balançavam aquele barco para lá e para cá, e eles começaram a ficar com medo, eles começaram a temer, morrerem ali. E é interessante que essa tempestade foi mais forte do que o normal. Por quê? Porque naquela região havia tempestades, naquela região havia ventos, e eles como pescadores estavam acostumados a enfrentar tempestade, mas para eles ficarem assustados é porque aquela tempestade não era como as outras, era uma tempestade especial, ela tinha uma causa sobrenatural, ela tinha uma causa espiritual, e eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que o que estava acontecendo não era normal. E tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que não é normal, que a ciência não explica. Às vezes, irmãos, você vê pessoa que tem um currículo bom, fala 2, 3 idiomas, tem experiência, a pessoa entrega currículo e não consegue, chega o outro, não tem qualificação nenhuma, vai lá, coloca o currículo, a porta abre, a pessoa entra e vai. Você fala, mas por quê? Eu estou batendo a porta, não abre para mim. Às vezes, irmão, é Deus quem está fechando a porta e está permitindo passar o processo. Às vezes você vê uma família que é toda bagunçada, toda desestruturada, e os filhos crescem e vão dar tudo certo. E às vezes você vê outra que os pais são crentes, toda a presença de Deus, e ele acontece em processo, não consegue entender, e o filho de santo aí vai para lá e para cá, e o casamento é abatido, e a gente não consegue entender. Eu quero te explicar uma coisa: nem toda tempestade é só vento, é só chuva, é só água. Tem tempestade que tem causas espirituais, mas eu quero te dar uma boa notícia: se a causa for física, for geográfica, for profissional, for política, for humana, Deus resolve. Mas se for espiritual, Ele também resolve. Então não tem nada, não tem nenhum tipo de problema que Deus não consiga resolver. Se o seu chefe não vai com a tua cara, só porque ele não vai com a tua cara mesmo, Jesus pode resolver. Mas se é o inimigo usando a vida dele, Jesus também pode resolver. Eu não sei qual é a causa do teu problema, mas seja ele normal, material ou espiritual, o Deus que acalma a tempestade marcou um encontro conosco aqui e Ele já está agindo. E a tempestade vai ficando maior, aumentando em proporção e tamanho, e os discípulos vão ficando assustados, vão ficando com medo. E sabe do que eles tinham medo, irmãos? Eles tinham medo da água. Por quê? Porque quando o vento sopra e ele agita a água pode entrar dentro do barco, fazer peso no barco, e a água é que é responsável por afundar o barco. E se o barco afunda e eles ficam no mar, eles acabariam morrendo afogados. O problema deles naquela situação, quando eles olhavam, o nosso problema é a água. Se tivesse um vento desse na praia, na terra seca, não haveria problema. Mas esse vento na água, a água se agita, e a água é o
nosso problema. E aí eles começam a ficar com medo, e cada vez mais medo, e as horas vão se passando, e a tempestade aumentando, e nada de Jesus chega. De repente eles olham, e vem uma aparição, e um olha para o outro e fala assim: estava ruim? Estava. Ficou pior. Além do vento, além da chuva, está vindo um fantasma aí ao nosso encontro. É um lago mal assombrado. Na tradição judaica eles dizem que eles viram um espírito, tal qual um espírito de morte. Esta visão de um fantasma é algo em que eles associam assim: a morte já está chegando para a gente, já estão vindo nos buscar, a morte já está vindo para nos pegar. Por quê? Porque daqui a gente não sai mais. Só que olha que interessante, irmãos, eles tinham acabado de vir da multiplicação de pães e peixes, tinham acabado de ver um milagre tremendo, e poucas horas depois de um grande milagre, veio uma grande tempestade. Poucas horas depois de verem uma maravilha, eles começam a ver uma grande provação, e a fé deles, naufraga. Deus da glória. E já estão achando que acabou tudo, que a morte chegou. E aí, Jesus então fala: não temas, Aleluia. não é a morte, não é fantasma, não é problema, sou eu. E quando Jesus se aproxima um pouco mais, eles olham para Jesus, e Jesus está fazendo o quê? Jesus está caminhando em cima das, qual que era o problema dele? As águas. E Jesus estava caminhando em cima de quê? As águas. O que Jesus está mostrando nessa situação? Você pensa que o seu problema é grande, ao que eu faço eu piso no seu problema. O seu problema, ele fica diante do meu pé. Você achou que esse problema ia cobrir o seu barco, que esse problema ia te fazer naufragar, que esse problema ia te fazer afundar, que esse problema ia te afogar. Eu coloco o seu problema debaixo dos meus pés, eu coloco o seu problema debaixo do meu calcanhar, eu piso no seu problema, eu mostro que eu sou maior, eu mostro que eu tenho domínio, eu mostro que eu tenho poder sobre os seus problemas. Jesus passou andando, caminhando, não foi correndo, ele não estava fazendo nenhum esforço, ele estava apenas caminhando, desfilando em cima do problema, para mostrar que aquilo que é grande para mim é pequeno para ele, aquilo que é difícil para nós é pequeno para ele, porque ele é Deus e tem controle sobre nós. É o Deus que tudo pode, Senhor. Aleluia. Jesus está caminhando sobre os nossos problemas aqui nessa às vezes a gente se sente afogado no mar de problemas. Parece que eles estão crescendo tanto, é um monte de conta, é um monte de briga, é uma enfermidade, a gente vai sendo coberto por eles. A gente se sente coberto pelos problemas, se sente envolvido pelos problemas, se sente naufragando no meio dos problemas. Só que Jesus coloca o nosso problema debaixo. Alamassuri calabadara cambada. Alamaia soy de camande candara manara badara. Alamaca Deus que cura enfermidade está aqui nessa noite. O Deus que liberta de vício está aqui nessa noite. O Deus que abre porta no meio da crise está aqui nessa
Lá no livro de Gênesis, quando Eva e Adão eles caem no pecado, e a serpente, sendo usada pelo adversário no símbolo do mal, foi quem convenceu Eva a comer do fruto, a oferecer para Adão. A voz do Senhor diz assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará com o calcanhar a sua cabeça. Ou seja, vai pegar você, serpente, vai pegar você, adversário, vai pegar você, demônio, vai pegar você, prova, e colocar você debaixo dos pés. A gente superestima a força do nosso adversário e duvida da força do Deus que nos ama. Você acha mesmo que o Jesus, que havia alimentado uma multidão enorme, que nem o seguia, que só tinham ido lá interessado em milagres e comida, havia cuidado deles com tanta paciência, com tanto carinho, esse mesmo Jesus, horas depois, abandonaria seus discípulos para morrer no meio do mar, no meio do mar. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o Deus que faz tantos milagres que a gente ouve falar, o Deus que fez com Elias, o Deus que fez Abraão ser pai de multidões, o Deus que honrou Davi, tirou ele de trás das malhadas, o Deus que guardou Daniel na cova dos leões, o Deus que fez um pequenino derrubar um gigante, você acha que esse Deus te esqueceu, que ele não vai olhar para a tua causa, que ele vai deixar essa tempestade te matar? Irmão, eu tenho uma notícia para você: não tem fantasma vindo ao teu encontro, não é a tempestade que é o problema, Jesus é que está vindo ao teu encontro, e ele está colocando o seu problema, ó, debaixo dos pés. Tem pessoas aqui olhando para o problema e Deus me mostra. Deus me mostra pessoas orando, dizendo assim: Deus, olha, eu estou passando por esse problema. E se o Senhor me ajudar, ó, está 3 parcelas atrasadas, se eu conseguir pagar só um, já está bom. Não, Senhor, eu estou aqui com essa porta fechada, o Senhor me arrumar aqui um bico aqui para eu fazer alguma coisinha para eu ganhar 50 reais, já está bom. A gente diminui o poder do nosso Deus. O nosso Deus é Deus que abre porta grande, é Deus que faz coisas tremendas, não é Deus que dá jeitinho. O brasileiro dá jeitinho, Jesus dá solução, Ele conserta, Ele restaura, Ele faz milagre. Só que às vezes ele tem que esperar um pouco. Não é na hora. Só para o seu irmão assim, só tem que esperar um pouquinho. Fala para ele assim, ó. Você está 7 quilômetros na frente. Você foi de barco. Ele está vindo a pé. E a Bíblia não fala que Jesus era um atleta, que era um Usain Bolt. Não fala. Ele estava vindo, porque ele estava caminhando. Por isso que ele demorou um pouco para chegar. E aí eu vou pegar um gancho na mensagem que a pessoa Cartinha me trouxe. Que na mensagem que eu trouxe, a Sara, ela passa na frente de Deus e paga o preço por isso. Os discípulos aqui também foram na frente de Deus. Só que eles foram na frente de Deus, não porque eles quiseram, mas porque Jesus mandou. E tem uma grande diferença entre você ir na frente, porque você fala: Deus não está fazendo nada, deixa eu ir na frente, como Sara fez. E aí você vai sozinho, e aí você paga preço, e aí não tem como reclamar, tem que voltar. Quem vai na frente sem Jesus mandar, cai do cavalo e tem que voltar. Agora, quem vai na frente porque Jesus mandou ir na frente, não tem problema, pode vir a tempestade. Aguarda onde você está, Ele está indo ao seu encontro e Ele vai andando sobre as águas. Oh, você não vai ter que voltar.
é só esperar onde você está, porque Ele está indo ao seu encontro e depois do milagre, você vai até o fim para conquistar o milagre. Aleluia. Aí Pedro, Deus. reconhecendo a voz de Jesus, ele fala assim: Mestre, se é o Senhor mesmo e não um fantasma, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eita, aleluia. E Jesus olhou para ele e fez assim: ó, come here, venha. Aleluia. Glória. Deus. Pedro então desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. O escritor bíblico não nos explica e não nos faz entender se a água ficou sólida como uma pedra de gelo, se Pedro andava e afundava um pouco o pé, mas ele ia caminhando mesmo assim. Não falou se a água estava gelada, se não estava, não falou. Só disse que ele estava andando sobre. Aleluia. Às vezes a gente quer muita explicação sobre alguns milagres, mas milagre não dá para explicar. Você tem que andar sobre as águas. Com certeza, quando ele volta, os outros perguntam: como é que é, Pedro? Como é que foi? Não dá para explicar. É só para quem vive, é quem sabe como é que é. Oh, glória. Ele vai andando, e ele vai andando ao encontro de Jesus. E por que isso acontece, irmãos? Isso acontece, sabe por quê? Porque a gente, quando vê a tempestade vir e se desespera, acha que vai morrer e naufragar, que vai ser acabado. Aí Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre as águas, e a gente até consegue entender que Ele, Jesus, consegue caminhar por cima dos problemas, mas a gente tem dificuldade em entender que Ele deu para mim e para você esse mesmo poder e essa mesma autoridade, e que assim como Ele caminha por sobre os problemas, nós também estamos habilitados com poder e com autoridade para fazer a mesma coisa. E Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você: quando na sua vida a tempestade soprar e o mar se levantar e o barco sacudir, não precisa ficar ali acuadinho no fundo do barco, caído, agachado, morrendo de medo, esperando 1, 2, 3, 5, 10 horas para o socorro chegar. Não, eu já te dei autoridade. Você pode levantar e pode caminhar em cima das águas da mesma maneira. Se você não caminhar, Ele vai ao seu encontro, mas se você tiver fé, você mesmo pode começar a usar essa fé para produzir. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Quando chega uma enfermidade na sua casa, na sua vida, você pode vir aqui para a igreja lá e falar: presbítero Eduardo, ora pela minha vida, uma enfermidade chegou. E Deus pode, usando a vida do presbítero Eduardo, ir ao teu encontro. Você pode orar, esperar alguém ir lá bater na tua porta e falar: Deus me mandou, me revelou que tem alguém enfermo aqui, eu vim orar. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas você tem autoridade para você mesmo determinar que aquela enfermidade caia por terra e o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você não precisa aguardar o socorro que vem de Jesus através de ninguém. Você pode, você mesmo, caminhar por cima dos seus problemas, as suas dificuldades. Você consegue, você pode, você mesmo, na autoridade que Ele já te deu, sair deste barco, que é algo que te limita, é algo que te prende, porque o problema era que o barco sacudia para lá e para cá, então o barco aqui estava jogando eles de um lado para o outro, e como ele podia, depois de sair do barco, veja, quando Pedro desce do barco, o vento ainda estava soprando, a tempestade ainda estava agitada, mas ele conseguiu andar, porque dentro do barco ele estava limitado, fora do barco ele conseguia caminhar em cima dos problemas. Sabia que você tem autoridade de Deus para poder fazer isso? Glória a Deus. Você tem. Você olha para você e se acha muito pequeno, se acha muito incapaz, mas você tem capacidade para fazer coisas sobrenaturais no poder de Deus. Talvez essas jovens começaram a aula, falam assim: vou começar, mas acho que não vai dar não. Faz uma aula,
se aplauda em glória do nome do Senhor. Quem nunca se sentiu pequeno e incapaz para alguma coisa? Quem nunca se sentiu despreparado, inseguro, desconfortável, sem forças? Mas Deus quer te revestir de autoridade no seu e de poder, e de força, e de graça. Deus quer te fazer sair dos barcos onde você está. É confortável ir no barquinho. Você já conhece o barco há muito tempo, já sabe como remar, sabe como ir para lá e para cá. Deus quer te fazer viver experiências novas. É fácil? Não é fácil. Quando a gente estava no outro tempo, o som estava reguladinho, certinho. Agora está um eco terrível. E a gente está pelejando para resolver. Aí teve uma hora que nós passamos lá, eu falei, nossa, essa reforma está me dando tanta dor de cabeça. Devia ter ficado quieto lá onde eu estava. Essas coisas aqui, nossa, que irmão, foi uma dificuldade. Vocês olham esse altar bonito aqui, se você soubesse a dificuldade que deu para você ficar pronto, irmão. Se você soubesse o trabalho que deu para tudo isso acontecer, e ainda estamos fazendo. E aí a gente devia ter ficado quietinho onde eu estava. Para que eu fui me meter a fazer uma faculdade? Olha só. Para que eu fui começar a namorar essa benção aí? Para que eu fui arrumar filhos, Jesus? Para que eu aceitei ser ungido, obreiro, diácono, presbítero, diaconisa, intercessora? Para que eu entrei nesse grupo? E a gente se pergunta, devia ter ficado no meu barquinho. Jesus está te chamando para sair. Sai da zona de conforto. Sai daquilo que você já conhece. Sai daquele mundinho pequenininho. Ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais. Ele começa a caminhar. E enquanto ele está olhando para Jesus, tudo vai dar certo. Ele vai caminhando, vai avançando. Só que em determinado momento, Pedro olha, não para a água, mas ele olha para o vento. Veja que até agora nós falamos muito da água. Mas o que fez Pedro parar, o que fez Pedro afundar, não foi a água, foi o. E aí ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus vai até ele, estende a mão, levanta ele. A Bíblia não diz exatamente assim, mas eu creio. Eu gosto de ficar de pé, se quer não som bonito, né? Eu creio. Quando Pedro cai a fundo, Jesus levanta ele e fala: agora nós vamos caminhar. Barquinhos aonde você está. Ah, mas eu posso naufragar. Se naufragar, ele te tira, ele te levanta e ele continua caminhando com você. Eles vão caminhando juntos e voltam para o barco, ao ponto de partida. E quando eles chegam no barco e sobem no barco, sabe o que Jesus faz? Jesus acalma o vento. Sabe por quê, Deus? Porque o verdadeiro problema deles não era a água. O verdadeiro problema deles era a água era consequência, porque o vento que soprava agitava a água, e eles sentiam um impacto
mas o problema não era a água, o problema era o. E assim é com a gente. A gente vê algumas situações acontecendo, uma briga de casa e fala: é meu filho, esse menino problemático, é o meu marido, ele fica fazendo. Não é isso. Eles são a água, é aquilo que bate, é aquilo que a confronta, é aquilo que você sente, é aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode pegar, é aquilo que você pode ver. Só que o verdadeiro problema é aquilo que você não vê, é aquilo que você não consegue tocar, mas que está movimentando as coisas ao seu redor. Existe um movimento espiritual, há adversários, há inimigos trabalhando, irmão, há demônios conspirando. Você pensa que foi fácil para você chegar até aqui, você não entende porque você convidou pessoas para vir e elas não vieram. Não é porque estava chovendo lá fora, não é porque é de noite, não é porque a igreja mudou de endereço, não é porque a pessoa está pregando, não é. Existe um movimento de um vento conspiratório, um vento contrário que está soprando. O vento ele é contrário e às vezes a gente não se apercebe do vento, a gente olha para a água e acha que o problema é a água. O problema não é a água, o problema é o vento. Mas o Jesus que é o Filho que você serve, ele sabe onde está o problema. Ele tem controle para resolver o seu problema. E aí Jesus sobe no barco, o que faz? Aquieta o vento. E quando aquieta o vento, automaticamente o mar se lembra do demoniado gadareno? O menino quebrava correntes e quebrava cadeias e dormia em sepulcros, tudo isso, ninguém sabia o que fazer com ele. Quando Jesus repreende os demônios, a legião de demônios estava nele, os demônios foram embora, ele voltou a ser um menino normal. O problema não era o problema era que estava agindo na vida. O problema, irmãos, não é a empresa onde você trabalha, é o vento contrário que está soprando. O problema não é a sua família, o problema é o vento contrário que está soprando. O problema não é a sua igreja, o problema é o vento contrário que está soprando. Só que o Jesus que nós servimos, ele caminha conosco no meio do vento. E acalma o vento para parar a tempestade. Quando ele começa a movimentar no espiritual o que está acontecendo, nós sentimos no físico o efeito. Quando ele repreende a enfermidade no espiritual, o corpo fica curado. Quando ele repreende no espiritual o vento contrário, a porta se abre. Quando ele repreende no espiritual o que está acontecendo na família, deixa de ser família Adams e volta a ser uma família de paz. É sua casa, volta a ser um lugar de alegria. Jesus está acalmando o vento em mim. Ai, pastor, eu já ouvi isso muitas vezes e a coisa continua igual. Se você tiver fé nessa noite e crer que essa noite não é mais um culto, não é mais uma reunião, não é mais uma pregação, não é mais um encontro, mas que hoje é a noite da sua vitória. Saia daqui breve, e essa tempestade já caiu por terra, e o milagre já está chegando na sua vida. Eu encerro aqui. Quando Jesus fez tudo isso, os discípulos olham um para o outro e falam assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Já estava andando com ele, ó. Mas a gente tem que passar por algumas experiências para a gente ter um verdadeiro encontro com Deus, que é Deus da nossa vida. Tem gente que é assistidor de culto há muito tempo, mas ainda não teve um encontro verdadeiro. Aí Deus permite uns ventos, agita o mar, a tempestade se levanta, o barco sacode, vem um fantasma, tudo. Aí a pessoa entende quem é Deus verdadeiramente na vida dele. Sabe, eu profetizo na sua vida que você tem um verdadeiro encontro com Deus. Se você tiver que passar por uma tempestade, que o saldo dela, o resultado desse processo, seja você sair dela conhecendo e entendendo que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus em ti.
recebe essa palavra? Dá um glória a Deus aí.